Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O fim de uma história. A empresa de transportes Costa Verde teve a circulação encerrada nesta última terça-feira, dia 30 de abril de 2024, em Salvador e na região metropolitana. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia, a AGERBA, por meio de nota, disse que, a partir do dia 1º de maio, a empresa Expresso Luxo Vitória Transporte Limitada, em caráter de excepcionalidade, passará a operar as linhas até então exploradas pela empresa Transportes Costa Verde Limitada, em razão da interrupção das atividades desta. São 3 linhas, sendo elas de Lauro de Freitas para Lapa via Avenida Centenário, de Portão para Terminal Pituaçu via Avenida Pinto de Aguiar e Vilas do Atlântico a Campo Grande via Orla. O fim da operação ocorre em razão de dificuldades financeiras, com concorrência com transporte clandestino e alto custo com pedágio. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso divulgou um comunicado informando que todos os rodoviários seriam demitidos e homologados. A empresa Gontijo informou oficialmente nesta última segunda-feira, dia 29 de abril, as linhas que passou a operar emergencialmente no lugar da Expresso Gardenia após convocação da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais. São inicialmente 6 linhas dentro do estado de Minas Gerais, sendo elas a 1043 de Belo Horizonte para Itajubá, a 1050 de Belo Horizonte para Cássia, a 1071 de Belo Horizonte para Passos, 1075 de Belo Horizonte para Poços de Caldas, a 1178A Belo Horizonte Guaxupé e a 1119 Belo Horizonte São Sebastião do Paraíso. A CEINFRA de Minas Gerais esclareceu de forma oficial, no início da tarde deste último dia 29 de abril, que a empresa Gontijo passou a operar emergencialmente algumas ligações que são autorizadas à Expresso Gardenia. O órgão disse em nota que a Gardenia teve veículos retirados de circulação e fiscalização. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEINFRA, esclarece que durante a ação de fiscalização realizada em cidades do sul de Minas, foi necessária a retirada de circulação de veículos da empresa Gardenia, visando assegurar o transporte dos usuários, tendo em vista a essencialidade do serviço. Os veículos retirados de circulação foram substituídos emergencialmente por ônibus da empresa Gontijo, que opera linhas, características similares e possui frota disponível para atendimento. No dia 16 de abril de 2024, a Aviação Santa Cruz também foi convocada para operar linhas, após a retenção de ônibus da Gardenia por irregularidades. Passados quase 5 meses de 2024, a cidade de São Paulo só atingiu apenas 5,7% da meta de frota de ônibus elétricos com bateria neste ano, que é de 2,6 mil veículos. O dado foi divulgado pela SP Trans nesta terça-feira, dia 23 de abril, quando informou que a frota é de 149 unidades, que representam os 5,7% da meta. O dado mais recente informado era de 117 veículos, ou seja, 4,5% da meta. O anúncio para 2023 era de 600 ônibus elétricos. A linha mais recente que recebeu os ônibus elétricos foi a 401810 metalúrgicos ao Terminal São Mateus, na Zona Leste, que passou a contar com 3 unidades de 15 metros cada e capacidade para 101 passageiros cada no ônibus. O principal entrave para o avanço da meta de ônibus elétricos é a falta de infraestrutura nas garagens e nas redes de distribuição. Não há ainda um consenso entre empresas de ônibus, a Enel X e prefeitura sobre quem vai bancar as obras e como elas devem ser feitas. O prefeito Ricardo Nunes disse que a Enel cobraria 1,6 bilhão de reais para esta infraestrutura, mas a empresa disse que esse valor é a somatória de todas as opções que podem ser escolhidas pelas companhias de ônibus. A prefeitura obteve condições de financiamentos em bancos nacionais e internacionais, que somam 5,75 bilhões de reais para a compra dos veículos. Parece muito, mas este valor é suficiente para comprar 1,8 mil ônibus, levando em conta que cada modelo destes veículos custa mais de 3 milhões de reais. Estudos da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos,
mostram que, como a maior parte da rede de distribuição da cidade é de baixa tensão, se 50 ônibus elétricos carregarem simultaneamente, ainda que na madrugada, pode cair a energia de casas, comércios e hospitais. Esses estudos apontam a necessidade de instalação de subestações de energia nos bairros e garagens, e é justamente este ponto que não avança. Sem poder receber uma quantidade maior de ônibus elétricos e proibidas de comprar ônibus a diesel desde 17 de outubro de 2022, as empresas conseguiram da SP Trans, gerenciadora do sistema, a possibilidade de estender por mais 2 anos a idade máxima dos ônibus a diesel em circulação, podendo chegar a 12 anos dependendo do modelo, básicos, padrões e articulados, desde que as vistorias sejam mais frequentes e que comprovem a compra dos elétricos, ou seja, a frota de ônibus da cidade está ficando mais velha. Os ônibus que passaram a circular pela linha 401810 são da empresa Express Transportes Urbanos e possuem tecnologia Eletra, chassis Scania 15 metros de 3 eixos, carroceria Caio e Millennium e baterias e motores WEG, sendo produzidos integralmente ao Brasil. A Expresso Maringá converteu um de seus ônibus a diesel em elétrico na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os testes com o veículo começaram no último dia 22 de abril. A informação foi dada pelo portal Vale 360 News. Apenas um modelo foi convertido pela empresa. O intuito do teste é que os engenheiros consigam entender maneiras de cultivar meios mais ecológicos e limpos para o transporte urbano no futuro. Os testes não têm data para terminar. Nesta segunda, o ônibus convertido atendeu a linha 307, enquanto na terça, dia 23, a linha atendida foi a 212. Nos próximos dias, outras 3 linhas serão complementadas, sendo elas a linha 341 Eco, a linha 209 Jardim Uirá e a 315 Interlagos. Os passageiros não sentiram diferenças na operação durante o teste. Atualmente, a Maringá opera com 6 veículos 100% elétricos da BID. Além deles, outros 116 veículos movidos a diesel circulam na cidade. De acordo com a Maringá, nenhuma outra conversão será realizada. Os próximos passos serão decididos após os testes. A JAC Motors, dona da Ankai de ônibus elétricos, informou nesta última quinta-feira, dia 25 de abril, que a Prefeitura de Jundiaí, no interior paulista, vai realizar testes com veículos da marca movidos a eletricidade. Deve começar a circular na cidade nos próximos dias o modelo OE12 de 12 metros de comprimento. No último dia 11 de abril de 2024, o site Diário do Transporte foi convocado pelo grupo SHC, representante da JAC Motors, para conhecer os ônibus da marca Ankai, que seriam disponibilizados para o mercado brasileiro, sendo eles o OE6, o OE8, o OE10 e o OE12. A linha de produtos possui veículos maiores, mas não estão nos planos para o mercado brasileiro neste momento. Além de Jundiaí, os ônibus devem circular experimentalmente em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Curitiba, como informou a reportagem os executivos da empresa. A fabricante promete autonomia de até 350 km, mas este resultado depende das condições de operação. Vão ser testados também 2 modelos de carros, como viaturas, um EJ7 Sedan para serviço da Prefeitura e o EJS4 SUV para a Guarda Municipal. Ambos devem circular pelas ruas da cidade por 15 dias. Neste período serão avaliados indicadores de desempenho, segundo a JAC, que promete nos veículos menores autonomias de aproximadamente 410 km. Chegou ao Brasil o modelo da fabricante chinesa Rigg, o ônibus elétrico Azure A12BR, articulado de 18 metros. O veículo já está com a padronização visual do sistema de transporte de Cascavel, no Paraná. A fabricante ganhou a licitação para o fornecimento de 15 ônibus para a cidade paranaense, sendo 13 padrões e dois articulados de 18 metros de comprimento cada.
Os treinamentos com os motoristas, cerca de 60 profissionais, começaram a ser aplicados em fevereiro deste ano, ainda com o modelo Azuri A12BR de 12 metros de comprimento, sendo este do modelo padrão. Os primeiros ônibus ainda do tipo padrão começaram a ser entregues em maio de 2023. O resultado da licitação foi divulgado em abril de 2023. A exemplo do Azuri A12BR, o Azuri A18BR, articulado é monobloco, que integra chassi, carroceria e equipamento, e tem piso baixo total para facilitar a acessibilidade. O ônibus elétrico Azuri A18BR também vai ser opção a sistema de transporte no país, incluindo a capital paulista. A cidade de Rio Branco, no Acre, vai começar a testar ônibus elétricos no sistema de transportes. O primeiro modelo, uma unidade do ATIV de fabricação da Marco Polo, foi apresentada no último sábado, dia 27 de abril de 2024. O veículo vai começar a circular por cerca de 60 dias em linhas municipais. O prefeito Sebastião Bocalon Rodrigues disse que o intuito é que parte da frota de ônibus da capital acreana seja movida à eletricidade, mas apontou limitações financeiras. Um ônibus elétrico padrão pode ter preço 3 vezes maior que de um ônibus a diesel, passando de R$3 milhões cada veículo. Por meio de entrevista realizada com o diretor de operações comerciais no mercado interno e de marketing da Marco Polo, Ricardo Portolã, em 12 de abril, o modelo de ônibus urbano elétrico integral da Marco Polo ATIV foi aprovado pela SP Trans, gerenciadora do sistema de linhas da capital paulista, considerada referência nacional na avaliação de ônibus elétricos. O diretor de operações para o mercado interno e de marketing da Marco Polo disse que já ocorreram conversas com empresas de ônibus da cidade de São Paulo, mas não quis adiantar se já houve aquisições e quais empresas. Existem duas versões do ATIV. A integral, montada totalmente pela Marco Polo, que já vende o veículo pronto, e há também o encarroçamento do ATIV sobre chassis de outras fabricantes, como BID e Volvo, por exemplo, entre outras marcas. Neste mês de abril, começaram a ser entregues 8 unidades do ônibus, do tipo padrão de piso baixo para o sistema de Porto Alegre. O ATIV circulou por cerca de 20 cidades para demonstração. O projeto do ATIV integral, ainda como protótipo, ganhou as ruas em 2021, numa parceria com o Grupo Suzantur, uma das maiores frotistas da marca, incluindo a nova Itapemirim de ônibus rodoviários no trajeto de uma das linhas da cidade de Santo André, no ABC Paulista. A Iveco Bus participará da 10ª edição da Bus World Turquia 2024, que ocorrerá na Expo Center de Istambul, de 29 a 31 de maio de 2024. A exibição é a plataforma perfeita para a fabricante, que está presente em mais de 40 países, para aumentar a presença nos mercados globais e, em especial, na Ásia, e mostrar a oferta total de veículos, como as soluções de emissão zero, além do protótipo, o portfólio de serviços. No primeiro dia da exibição, a marca dará as boas-vindas aos representantes da imprensa, o stand A07, no Saguão 3, para uma coletiva à imprensa, às 2h50 da tarde. Estarão em exibição 3 veículos no stand da Iveco Bus, sendo eles o Crossway, o Evadis e o E-Way. A Prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, entregou as obras de construção do mini terminal de ônibus do Jardim Tatiana nesta última segunda-feira, dia 29 de abril. A unidade está localizada na rua Cláudio Castorino Franca, 32, integra o corredor estrutural oeste do sistema de ônibus de BRT e deve começar a operar nos próximos dias. A instalação começou a ser edificada em maio de 2023 com um investimento de aproximadamente R$ 2,8 milhões por parte do BRT Sorocaba, via financiamento da Caixa Econômica Federal em conjunto com as empresas Engbase, Steelmax e Sigma.
Ao todo, o terminal tem 238 metros quadrados da área construída e um terreno de 2.081 metros quadrados, contando com um abrigo de conexão e casa de apoio aos motoristas. Serão gerados 24 novos empregos para a operação no local. O terminal tem piso rígido para a operação no BRT, com requalificação no pavimento asfáltico do contorno da quadra. O abrigo e a estação de conexão foram construídos sobre estrutura de concreto armado. Ao todo, foram aplicados quase 23.280 kg de material metálico. Além disso, o equipamento conta com bicicletário, acesso catracado, monitoramento por câmeras, piso portátil e sistema inteligente de transporte, mantendo o padrão do BRT de Sorocaba. Na prática, a nova unidade do BRT Sorocaba funcionará como uma estação de conexão entre linhas do transporte público. Com isso, passageiros poderão passar pelo mini-terminal para usar linhas com destino a outras regiões da cidade. Logo que a operação começar, o mini-terminal contará com uma nova linha BRT chamada D210 Leste-Oeste, que ligará as avenidas Doutor Armando Panunzio e General Carneiro com a Avenida São Paulo, passando pela região central da cidade. 8 ônibus articulados 0 km com 23 metros de comprimento serão utilizados na linha, com saídas a cada 15 minutos. O novo corredor estrutural oeste do BRT atenderá ao eixo estrutural leste-oeste, concluindo o sistema BRT em Sorocaba. Atualmente, o sistema opera com 2 corredores exclusivos, sendo o Itavuvu e Ipanema, e 5 estruturais, sendo eles Sul, Centro, Leste, Binário e Hermelino Matarazzo, além de 2 terminais de ônibus, sendo eles o Terminal Vitória Régia e o Terminal São Bento. As obras do novo corredor BRT começaram em 12 de abril de 2023 e incluem o novo terminal do Jardim Ipiranga. O total investido é de 131,4 milhões de reais, dos quais 124,8 milhões de reais via Caixa Econômica e 6,6 milhões pela Prefeitura. O projeto contempla ainda melhorias de requalificação asfáltica, na sinalização viária e no paisagismo, sendo ciclovias, bolsão de estacionamento e arborização, em conformidade com o Plano Municipal de Arborização Urbana, implantação de sistema semafórico inteligente, adequação dos passeios públicos com acessibilidade, passagem de fibra óptica subterrânea, câmeras de segurança por todo o trajeto, entre outras iniciativas. A Guanabara ampliou o serviço Premium Leito Expresso com viagens entre Fortaleza e outras capitais do Nordeste. Sem paradas para embarque, o Leito Expresso liga agora a capital cearense a Natal, João Pessoa, Recife e Teresina. Todos os veículos possuem cada assento tomadas USB para carregar smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos, além, é claro, de poltronas reclináveis. Outro diferencial da Guanabara é o programa Viva Velocidade, que oferece acúmulo de pontos que podem ser resgatados em troca de novas passagens nas empresas parceiras do Grupo Guanabara. A Guanabara participou do Minas Travel Market, evento vitrine do turismo B2B, no estado de Minas Gerais, que entre os dias 26 e 27 de abril, em Belo Horizonte, reuniu fornecedores e compradores do setor turístico de todo o Brasil. A empresa, uma das líderes do transporte rodoviário interestadual, participou com um estudante para receber os clientes da região. O objetivo principal do Minas Travel Market é promover a troca de experiências e oportunidades de negócios com foco no turismo mineiro e nacional, centrado em intensificar o fortalecimento de parcerias, estimula o networking e catalisa novas oportunidades estratégicas no universo do turismo. A encarroçadora catarinense Buscar foi reconhecida internacionalmente durante a cerimônia de premiação do IF Design Award 2024. O evento aconteceu nesta última segunda-feira, dia 29 de abril, na cidade de Berlim, na Alemanha. Integrantes da equipe estiveram no local para prestigiar a premiação. São eles o diretor de controladoria Rafael Ribeiro, a designer industrial Jéssica Tessari e os projetistas José Carlos Borre e Jorge Correchausi. Na solenidade, os especialistas que integram o time da Buscar receberam oficialmente o certificado com o selo internacional da excelência em design conquistado pela família NB1.
Ao todo, mais de 11 mil projetos de 27 países diferentes foram inscritos. A Buscar foi a única brasileira a ser premiada em sua categoria. Os vencedores foram escolhidos por um júri composto por 130 especialistas em design. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicou no início da noite desta última quarta-feira, dia 24 de abril, uma série de decisões sobre o processo de falência do Grupo Itapemirim e o arrendamento de linhas de ônibus interestaduais que eram operadas pelas viações Itapemirim e Caiçara para a Suzantur, companhia que tem sede em Santo André, no ABC Paulista. Por meio de fontes diretamente do TJSP, o site Diário do Transporte trouxe de forma exclusiva em primeira mão. O primeiro destaque é que a Justiça aceitou nesta quarta-feira, dia 24 de abril, prolongar por mais um ano para a empresa de Santo André o arrendamento de linhas e estruturas que eram operadas pelas antigas administrações das viações Itapemirim e Caiçara. Como prevê o contrato de arrendamento, a empresa poderia pedir a extensão por mais um ano, mas tinha, para isso, de ser autorizada pela Justiça. O pedido de renovação pela Suzantur foi feito em 29 de fevereiro de 2024 e no dia 16 de abril, a administração judicial do processo de falência, a SZM Partners, trouxe parecer positivo ao aditivo com a renovação por um ano, a partir de nova assinatura. Na ocasião, a SZM apontou que o arrendamento tem trazido vantagens para os credores da falência do Grupo Itapemirim. Segundo a administradora, desde setembro de 2022, a Suzantur honrou rigorosamente com os R$200 mil de depósitos fixos mensais previstos no arrendamento, além de 1,% extra pelas vendas de passagens. Com isso, ainda de acordo com um relatório, já foram gerados até janeiro de 2024 R$96,5 milhões da receita bruta real e R$79,2 de receita líquida real. A SZM sustentou que o faturamento com a Suzantur no arrendamento já é semelhante a 2019, antes do ápice da crise do Grupo Itapemirim. Para a empresa de administração judicial, isso garante o valor das linhas, com unidade de produção isolada avaliada em mais de R$97,2 milhões. A possibilidade de pedido é prevista no contrato original celebrado com a massa falida do Grupo Itapemirim em 29 de setembro de 2022. Quando decretou a falência do Grupo Itapemirim, em 2022, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais, permitiu o arrendamento por um ano, renovável por mais um outro ano. Outro ponto da decisão desta quarta-feira é que o juiz atendeu o pedido da administradora judicial SZM Partners e determinou a suspensão de 9 autorizações de linhas e mercados para 2 empresas do Grupo Comporte, liderado pela família de Constantino de Oliveira, que concorrem com trajetos da Itapemirim Caiçara. A NTT tem 24 horas para realizar a fiscalização e paralisação dos serviços irregulares das empresas após a notificação dessa decisão, desta quarta-feira, dia 24. A decisão se refere a autorizações concedidas pela NTT às empresas Nossa Senhora da Penha e Expresso União. O juiz entendeu que as autorizações foram irregulares e que impactam no rendimento da Suzantur, o que contraria o objetivo do arrendamento. No entendimento do juiz, a manutenção das linhas gera prejuízos de difícil reparação. Assim, o magistrado determinou a suspensão imediata das autorizações das linhas e mercado para União e Penha, até a apuração total dos erros administrativos pela ANTT. A cidade de Gramado, do interior do Rio Grande do Sul, enfrenta problemas no transporte público. Atualmente, a empresa que opera o transporte no município é Gramado Turismo, que opera com déficit em suas contas, o que levou a prefeitura a apresentar o projeto de lei ordinária 24/2024, autorizando a concessão de subsídios tarifários no valor de R$ 594.603,56. Nessa quinta-feira, dia 25 de abril, a Comissão de Infraestrutura, Turismo, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, a mérito da Câmara de Vereadores de Gramado, promoveu uma reunião para debater o déficit enfrentado pela empresa de ônibus. O jurídico da Prefeitura de Gramado esclareceu no encontro que a falta de licitação impede que a Prefeitura faça
um planejamento anual para subsidiar o transporte público de forma mais eficaz. Apesar dos esforços para justificar a impossibilidade de realizar uma licitação nos últimos 3 anos, a pressão do Ministério Público para que o processo seja realizado, disse o secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, Thiago Procópio. Apesar de a Prefeitura reconhecer que Gramado Turismo presta um serviço deficitário, ela ressalta que este é o único disponível no momento, o que leva o município a subsidiá-lo para evitar a interrupção do atendimento. Por outro, a melhoria do serviço já está descartada, já que aumentar o número de linhas ou expandir o atendimento só aumentaria o déficit. Durante a operação no feriado de Tiradentes, foram 17 coletivos autuados pela operação do Detro RJ, entre eles ônibus e vans. Carros particulares que realizavam transporte ilegal de passageiros também foram multados e recolhidos ao depósito. No total, foram mais de 300 veículos fiscalizados e abordados durante toda a operação. A ação começou no dia 19 de abril, por conta do feriado de Tiradentes, e permaneceu até hoje, para garantir a segurança, qualidade e acessibilidade no transporte público intermunicipal, e também impedir o transporte remunerado ilegal de passageiros. Para realizar dúvidas e reclamações por meio do portal Ouve RJ no site www.rj.gov.br/Ouve RJ ou pelo número 21 38 83 41 41. A cidade de Santo André, no ABC Paulista, começou nesta semana a receber ônibus 0 km para linhas operadas pelo consórcio União Santo André. Em torno de 16 veículos foram entregues para as empresas Viação Guianazes e Viação Curuçá, que lideram o consórcio. Outras unidades ainda devem chegar às companhias. De novidade, os ônibus possuem tecnologia de motorização Euro 6, obrigatória para veículos a diesel desde janeiro de 2023, que podem reduzir as emissões de poluentes em cerca de 75%. Os coletivos ainda possuem suspensão AA adaptada a operações urbanas e acessibilidade por meio da plataforma elevatória para cadeiras de rodas no meio da carroceria. O motor é dianteiro. Entretanto, diferentemente dos mais recentes ônibus 0 km comprados pela Viação Guianazes, estes veículos não possuem ar-condicionado. As janelas são corrediças, abrem e fecham, e a exemplo dos ônibus mais comuns, as unidades possuem caixas de entrada e ar ambiente e escotilhas que abrem e fecham no teto. O modelo de carroceria é Gran Via, de fabricação paranaense Mascarello, e os chassis são feitos pela Mercedes-Benz do modelo OF 1721L, produzido em São Bernardo do Campo. A frota de ônibus com ar-condicionado foi uma promessa do prefeito Paulo Serra. Recentemente, a Aviação Vaz, que também integra o consórcio União Santo André, recebeu ônibus usados da Aviação Piracicabana da BR Mobilidade, do Grupo Comporte, que operavam na Baixada Santista. Estes possuem tecnologia Euro 5 que poluem mais que a norma atual e também não tem ar-condicionado. A Vaz também recebeu uma unidade Euro 5 com ar-condicionado, mas usada no Rio de Janeiro, que antes de rodar pelas ruas de Santo André, operou pela Autoaviação Jabur. No fim de 2023, a Suzantur, que não pertence ao consórcio União Santo André e opera o sistema tronco alimentado de Vila Luzita, colocou em operação 10 ônibus 0 km que possuem um sistema de climatização, mas que também não é ar-condicionado. Os veículos são de tecnologia de restrição à poluição Euro 6. Os ônibus do transporte coletivo de Blumenau, em Santa Catarina, circulam atualmente com cerca de 250 câmeras de segurança instaladas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT. A ação foi feita em parceria com a concessionária dos serviços de ônibus municipais, a Blumob, e tem o objetivo de aprimorar a segurança e otimizar a operação do transporte coletivo. Os trabalhos iniciaram no final de março deste ano. A equipe responsável trabalha para instalar os equipamentos em até 5 dias ônibus por dia. O diretor de transporte da SMTT, Laírton Leite, explica o progresso dos trabalhos. Até o momento foram instalados aproximadamente 30% dos 800 equipamentos previstos e que já estão em pleno funcionamento. As imagens ficam gravadas nos equipamentos e podem ser verificadas pelas equipes da Blumob por meio de aplicativo.
E para finalizar, uma última notícia. A cidade de Salvador, na Bahia, passou a contar nesta semana com 32 ônibus 0 km. 7 unidades começaram a circular nesta quinta-feira, dia 25 de abril, na nova linha do BRT, a B4 Lapa Estação Pituba. E 25 veículos começaram neste sábado, dia 27, nas linhas do Sistema Municipal STCO, Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus. Todos os veículos são de tecnologia Euro 6 de redução de emissões de poluentes obrigatória no Brasil desde janeiro de 2023 e que pode diminuir em 75% o nível de poluição em relação aos modelos de tecnologia anterior Euro 5. Os veículos possuem ar-condicionado e itens de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. De acordo com informações da Prefeitura veiculadas neste sábado, neste ano de 2024, a cidade deve receber 188 ônibus 0 km, sendo que 130 são para o STCO e 58 para o BRT. Do total dos 32 ônibus já apresentados, a divisão é a seguinte: são 7 para a linha B4, 10 para a linha 1133, 10 para as linhas Terminal Fazenda Grande do Retiro, Fazenda Grande do Retiro, a Estação da Lapa e Fazenda Grande do Retiro, a Barroquinha Brotas, e 5 para as linhas do Terminal Doron a Cabula, sendo elas as linhas 0993 Doron Rio das Pedras, Praça da Sé 1102, Cabula Sexta a Lapa a 11:30, Cabula Sexta a Ondina a 11:31, Cabula Sexta Cieiro R1 a 11:41, Cabula Sexta Ribeira R1 a 11:42, Cabula Sexta Ribeira R2 e 11:34, Cabula Sexta Apituba. O secretário municipal de mobilidade, Fabrício Müller, disse em nota que os locais foram escolhidos por ainda não terem recebido veículos da renovação de frota. Além dos 25 que começam a operar neste sábado, mais de 32 entrarão em operação até a primeira quinzena de maio, segundo a secretaria. E essas foram as últimas informações e notícias do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.